Como é que eu lido com o fato de que eu vou morrer? No fundo, para mim, é uma questão de etiqueta. Deixa eu te explicar essa ideia com base nesse livro aqui, o Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Não se preocupe, eu não estou refletindo sobre esse tema porque eu vou morrer, mas esse tema tem me perseguido porque tenho passado por algumas situações pessoais que me levam a refletir sobre isso. Sem mais detalhes, não preciso entrar em detalhes aqui, embora eu vá contar algumas histórias para ilustrar esse tema hoje, eu quero chegar na ideia de que saber morrer não é uma questão ética, é uma questão de etiqueta. Vou explicar no seu devido tempo. Mas antes, eu queria lidar, e eu preciso contar para vocês 4 histórias de como eu já lidei com a morte. Como é que eu passei por isso antes de descobrir esse trecho aqui, ó, vou até compartilhar com vocês, do Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio. A primeira história, minhas anotações estão aqui diante de mim, tem a ver com eu quase ter morrido entalado. Vocês sabem que eu sou manauara, eu nasci em Manaus, Amazonas, e em Manaus nós temos uma culinária muito típica, que não é exatamente exclusiva de Manaus, ela na verdade é característica da região norte e nordeste, mas ali a gente tem muito apego a um certo tipo de comida, sobretudo as derivadas de macaxeira ou mandioca ou aipim, né, como se diz aqui nas outras partes do Brasil. A gente gosta de chamar de macaxeira ou mandioca. Estou falando aqui da farinha, mas não da farinha do modo como você conhece farinha de trigo, mas da nossa farinha. É uma farinha caroçuda, amarelada. Tem vários tipos, tem a farinha d'água, tem a farinha do arini. Em Manaus a gente gosta mais da farinha do arini. É uma técnica de fazer farinha indígena e tal. E eu me lembro que certo dia de manhã, era de manhã, eu estava no quintal de casa, brincando, e a gente tem o costume de comer farinha pura, sem nenhum acompanhamento, sem água, sem leite, sem café, farinha pura, ir lá no pote, pegar e comer. Eu me lembro que eu comi tanta farinha, mas tanta farinha, minha boca estava cheia de farinha, e quando eu fui engolir, eu não consegui mastigar o suficiente para aquilo virar um bolo fluido para ir para o meu estômago de modo natural. E eu me entalei com aquele bolo de farinha. Aquele bolo de farinha ficou entalado aqui no meu, na minha, nesse meu canal aqui, que ao mesmo tempo vai para o sistema respiratório e para o sistema nervoso, a depender de quando a comida para, né? De onde a comida para. Durante um tempo suficiente para eu começar a perceber que eu ia morrer, se nada acontecesse. E o pior é que não havia ninguém em casa. Eu lembro de eu ficar assim e rodeando a casa, rodeando, rodeando, esperando aquele negócio descer naturalmente, porque tava, o bolo de farinha estava tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia beber água. Não adiantava beber água. Eu tentei, não adiantava engolir, doía. Tinha que esperar os movimentos peristálticos, né, que são aqueles movimentos que o corpo faz por ele mesmo, sem você dar um comando, para poder eu sobreviver. Essa é a primeira imagem que eu tenho de quase morte, né, de eu passando uma quase morte, que foi assim, lidar com a morte a ponto de a única coisa que via na minha cabeça era um instinto de sobrevivência. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Isso não me leva à reflexão sobre a morte, pelo menos não me levou à época, mas esse é o primeiro caso de como nós lidamos com a morte. E é por isso que eu estou ilustrando essa ideia aqui, contando a minha história. A maior parte de nós lida com a morte mais ou menos como eu quando estava entalado de farinha, ou seja, lida com o instinto de sobrevivência, ou só lida quando ela aparece. Apareceu, você se preocupa imediatamente, mas só se preocupa na medida de afastar aquela preocupação e depois você segue sua vida normalmente. Digamos que é nessa primeira camada que a maior parte das pessoas está. A maior parte das pessoas está. Uma segunda camada tem a ver
com você tá no instinto de sobrevivência, querendo sair do desconforto, mas tem um grau a mais. E aqui eu vou ilustrar com outra história que eu passei recentemente. Eu troquei de academia, de jiu-jitsu, e para ficar mais perto de casa, e ali eu tenho um companheiro de treino muito interessante, porque ele tem 130 quilos. Ele é muito grande. E como eu também não sou pequeno, né? Eu vou treinar com ele, porque eu sou o que chega mais perto do peso dele, embora ainda seja uma diferença muito grande. Toda vez que eu posso, eu não deixo ele, né, vir para cima a ponto de eu ficar por baixo e ele ficar por cima, porque é vantajoso para ele, dado que ele é mais pesado que eu. Então, eu tento o máximo que eu posso, né, ser mais rápido que ele e tal. Mas às vezes eu quero treinar, e eu quero treinar, sair de uma posição desconfortável. No final das contas, é para isso que eu treino jiu-jitsu, né, para lidar com essas situações desconfortáveis e estrategicamente sair delas. Só que, das primeiras vezes que ele veio para cima e eu não consegui sair, imagina, né, um peso de 180 quilos sobre você te enforcando, né, assim, te enforcando. Você só tem ali o seu senso de instinto de sobrevivência. Você quer sair dali a todo custo ou só dar as 3 batidinhas para você sinalizar que você desistiu da luta. Com o tempo eu fui adquirindo, diferente lá da situação de estar entalado com farinha, a habilidade de relaxar, pensar e bolar uma estratégia para sair. Então ali eu não estou mais reagindo só por instinto, embora tudo indique que eu deveria agir por instinto, né? Tudo indica que, porra, se tem 180 quilos sobre mim tentando me esganar, eu tenho que desistir. Mas não. O que a gente adquire com o tempo é a capacidade de, ainda que sob pressão extrema e na iminência de vir a desfalecer, a desmaiar, pensar numa estratégia de sair. Eu diria que esse é o segundo patamar de pensar sobre a morte. Você, ainda assim, quer afastar aquele perigo, mas você quer afastar aquele perigo não só por instinto, mas por reflexão. Você faz o que é necessário fazer para afastar aquilo da sua vida, porque você teve um sangue frio suficiente para pensar, bolar um plano e agir. Esse é o segundo patamar de como nós lidamos com a morte. Um terceiro patamar de como nós lidamos com a morte, segundo eu penso, pode ser ilustrado por outra história pela qual eu passei. Agora já não estava mais em vista o puro instinto de sobrevivência, né? Porque eu estava na iminência de morrer. Mas está em vista agora algo um pouco mais profundo. E como é que isso aconteceu? Aconteceu comigo quando eu, aos 9 anos de idade, fui internado numa clínica lá em Manaus. Se eu não me engano, o hospital era o São Lucas. Fica ali no centro, perto do bairro da Aparecida, ou no bairro da Aparecida, se eu não me engano. Fiquei internado no São Lucas por um mês, por pneumonia. Eu tive 2 pneumonias, uma seguida da outra, e meu corpo ficou muito debilitado, a ponto de eu ter que ir à internação. Na internação, eles fizeram muitos exames para saber o que estava acontecendo, para saber qual seria a melhor medicação. E um dos exames de praxe era exame de HIV. HIV. Esse exame de HIV, o primeiro que eles fizeram, deu positivo. Mas calma, eu não sou soro positivo. O que aconteceu naquela época foi: o exame estava errado. O laboratório cometeu um erro. Só que após um exame de HIV positivo, a médica que estava sob a responsabilidade ali da coisa, mudou a medicação e me deu uma medicação um pouco mais forte. Isso me debilitou muito mais. Muito mais. Só que também é praxe não fazer um exame apenas. Foram feitos o segundo e o terceiro exames e ambos deram negativo. Só que ela, a doutora, precipitadamente, não esperou esses 2 exames e mudou a medicação, me comprometendo mais ainda fisiologicamente, né? Meu corpo ficou muito mais debilitado. Bom, isso tem uma confusão do caramba, né? Você imagina o que é um pai e uma mãe ouvir que o filho de 9 anos é HIV positivo. E, bom, mas deu tudo certo. Mas o que importa é que na ocasião, deu tudo certo quanto ao resultado desse exame, mas o que importa é que na ocasião eu considerei a morte como uma possibilidade. Ou seja, eu estava internado há um mês já, né?
e tive tempo suficiente para, bom, pensar, refletir sobre a situação de morte. A situação de falta de esperança, né, de: "Puxa, ah, e se eu não sair daqui?". Ou seja, ali eu tinha tempo, não estava estudando, não estava trabalhando, era uma criança, para meditar sobre a morte. Tempo para meditar sobre a morte, porque ela estava diante de mim, certo? Esse é um terceiro patamar sobre a nossa relação com a morte. É quando nós temos tempo de meditar sobre a morte e ela está diante de nós, mas não ameaçando a vida a cada segundo, como eram os casos anteriores que eu contei. Mas tem um quarto patamar de como lidar com a morte. E aqui, novamente, eu vou me referir a uma experiência que eu passei há pouco tempo. Há pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, menos de um mês, eu fui internado num hospital aqui na minha cidade. Eu moro em Resende, vocês sabem, porque eu estava com o lado direito do corpo formigando. E vocês sabem, isso pode ser sintoma de muita coisa, inclusive de derrame. E como os médicos não sabiam, e não sabiam o que que era, bom, tinham que me tratar de algum modo, eles me internaram até que eu fizesse todos os exames necessários. Quando eu me internei, eu não sentia dor, eu não sentia mal-estar, eu não tinha nenhuma restrição, alimentar, nada, né, não tinha nada. Só tinha o formigamento. E foi passando com o tempo. À medida que eu estava internado, o formigamento foi passando, até que passou. Nessa ocasião, nota, eu não estava como na pneumonia. Era uma suspeita de alguma coisa. Eu não estava diagnosticado. Mas eu comecei a pensar sobre a morte de novo. E dessa vez, eu pensei sobre a morte porque eu vi que ela estava perto, ou poderia, pelo menos, estar perto, e passei a dizer assim: olha, o que falta eu fazer para eu não passar mais sobre isso, não passar mais por isso, né? Como é que eu tenho conduzido minha vida até agora a ponto de, porra, isso aqui ser uma possibilidade? Esse é um quarto patamar. É um patamar em que a gente está mais afastado da morte, mas a gente tem tempo de pensar sobre ela, certo? Ela não é uma ameaça real. Naquele caso, não era tanto assim, mas a gente pensa sobre ela. E tem um quinto estágio de pensar sobre a morte, que é o estágio de pensamento filosófico. É o que a gente vai fazer aqui agora. Eu espero que nenhum de nós, eu ou você, estejamos tão perto da morte assim. Talvez você esteja, talvez não. Mas o pensamento filosófico se adianta ao problema. Nós, filósofos, somos herdeiros de Sócrates. E todos nós, em certa medida, somos moscas de Atenas. Nós reviramos naquilo que ninguém quer revirar, né? No lixão, nos assuntos incômodos. Vocês sabem que a mosca de Atenas era o apelido do Sócrates, né? Então, o filósofo é aquele que se antecipa ao problema. Se antecipa ao problema. É aquele que não espera ninguém morrer para refletir sobre a morte. É o nosso caso aqui. Façamos isso juntos. E vamos ler, então, o livro 3, ou um trecho do livro 3, do Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, que é um poema romano de um epicurista, de um poeta epicurista chamado Lucrécio, cujo objetivo é destrinchar a doutrina materialista do Epicuro e nos livrar do medo da morte. Esse é o objetivo declarado do poema, nos livrar do medo da morte. Então, tem um trecho que de todos é o meu preferido, que é esse aqui. Vamos ler juntos. O editor da edição brasileira, que aliás eu entrevistei, tá? O tradutor, vou colocar a entrevista dele aqui em cima para você ver, caso você queira. Professor, esqueci o nome dele, Rodrigo Tadeu Gonçalves. Ele colocou o título aqui que o próprio Lucrécio não colocou, né? O título é O Desejo de Prolongar a Vida. E diz assim, vamos ler juntos. Se de repente a natureza das coisas, ou seja, ele está personalizando aqui o que é a natureza, né? Se de repente a natureza das coisas lançasse sua voz e ela mesma, a qualquer um de nós, censurasse: ó mortal, por que sofres tanto com a morte e indulges tanto em lamentos e lutos? Por que tanta lágrima e grito?
Pois se a vida que levaste te foi agradável, se as alegrias não se te escaparam, tal como um vaso cheio de furos, e pareceram não aproveitadas, ora, como um conviva, ou seja, como aquele que frequenta banquetes, que frequenta festas, como um conviva feliz, satisfeito, por que não te vais da vida e tranquilo abraças a calma segura, idiota? Tem até um xingamentozinho aqui, né? Ou seja, se a vida foi agradável, por que você não está satisfeito com o fim, cara? Né? Por quê? Faça como o convidado de um banquete que, quando o tempo chega, vai embora. Ou seja, ele não fica esperneando porque a festa acabou. Ele sabe que é adequado a alguém que é convidado para um banquete sair quando esse banquete termina, por mais prazeroso que tenha sido. Senão, ele é o chato, é o famoso inimigo do fim, como a gente chama aqui, né? É a pessoa que não sabe a hora certa de se retirar. Ela não lê o ambiente. Isso é uma questão de etiqueta, entende? Uma questão de etiqueta. Isso não torna a pessoa mais desonesta ou, ou mais honesta e tal. Mas é uma questão de etiqueta. Se a festa foi boa, meu amigo, uma hora tem que acabar. É uma questão de etiqueta, saber a hora de sair, percebe? Pô, mas alguém poderia falar, Vitor, mas nem sempre foi boa, né? Nessa metáfora, nem sempre a festa é boa. E ele fala em seguida, quando é um caso diferente. Mas se as coisas de que desfrutaste se desperdiçaram, se é uma ofensa à vida, para que querer mais um pouco, já que tudo acaba mal e se vai, e perece? Não é melhor pôr fim aos labores, às penas, à vida? Ou seja, se a vida foi penosa, cara, por que você não está satisfeito que ela está acabando? Você acabou de falar que ela foi penosa. E se ela foi prazerosa, é uma questão de etiqueta. Tudo acaba, claro, tudo acaba. Você não foi bem educado, não? Sabe? Bom, esses não são dois argumentos no sentido de, né, da lógica estrita, dedutiva, blá blá blá. É mais uma tentativa de persuasão imagética. Em seguida, ele fala aos jovens. Fala assim, ó: se teu corpo ainda não pesa dos anos, se os membros ainda não minguam exaustos, as coisas estão como dantes. Mesmo se vivesses mais tempo que todas as vidas, tudo daria no mesmo, até mesmo se nunca morresses. Nota? Ou seja, você já viveu tudo que você tinha para viver, cara. Não tem muita coisa para viver mais além do que você já viveu, não, assim. Não queira prolongar a vida para que você viva novas experiências. Olha, no final das contas, é isso aqui mesmo, não é muito mais diferente disso aqui, não. Que responder, continua ele, né? Senão que o processo é justo e a causa da natureza é exposta com veras e fortes palavras. Aí ele fala aos velhos agora. Se por acaso alguém já muito mais velho deplora e miserável lamenta a morte mais que devia, não terá mais direito de censurar com voz ocre? Ou seja, se um velho, ao invés de um jovem, né, lamenta a morte, a gente não tem mais direito, a gente não, a natureza das coisas, né, não tem mais direito de censurar essa voz? Aí diria a natureza das coisas. Ele está personificando aqui, né? Leva daqui as lágrimas, frouxo, e deixa de queixas, tendo fruído de todos os prazeres da vida, definhas, mas como sempre desejas o ausente, e o presente desprezas. Eu grifei essa frase porque ela é de uma sabedoria profunda, né? Assim, ela resume um pouco da tendência humana. A nossa tendência, sendo velho, jovem, né, é sempre desejar o que não está aqui e sempre desprezar o que está aqui, né? Imperfeita, gastou-se para ti e ingrata tua vida. Sem que queiras, a morte se põe a teu lado e te afaga antes que saias da vida. Feliz, satisfeito com as coisas. Vai, abandona todas as coisas alheias à idade, a idade tua, e cede com ânimo calmo o lugar aos que ficam. Lembrando de novo dessa pequena etiqueta, né? Olha, vai embora, cara, tá na hora já, né? Dá lugar para quem tá vindo, né? Levanta dessa cadeira aí, tem gente querendo sentar. Ou seja, o ciclo tem que continuar, né? Você não tem que parar o ciclo da natureza só porque você, do ponto de vista individual, quer prolongar sua vida indefinidamente. Percebe a pegada ou não? Então, assim, como é que eu lido com a morte?
como todo professor de filosofia ou filósofo, ou alguém que gosta de filosofia, eu tento adiantar os momentos em que a morte poderia ou poderá aparecer. Isso, no mundo antigo, ficou conhecido como memento mori, né, uma lembrança da morte. E meditar sobre isso, através de leituras como essa, um livro que inclusive está no nosso clube do livro, na Linhagens, faz parte da reflexão diária de todo mundo que gosta de filosofia. Queria compartilhar com você esse trecho. Livro 3 da Natureza das Coisas, do Lucrécio. Espero que você tenha gostado. Temos uma novidade aqui no canal. Abrimos para membros, se você quiser, a partir de uma quantia, se tornar membro e ter acesso a selos exclusivos, a emojis de filósofos exclusivos e a um curso. Eu coloquei um curso exclusivo para você, que é membro do YouTube aqui. O preço é só R$19,90. Você clica aqui, quero ser membro, R$19,90, tem acesso a esse curso, que é o mapa da filosofia, quando você estabelece as bases ali para começar seus estudos de filosofia por conta própria, porque inclusive ali eu recomendo uma bibliografia e comento essa bibliografia tintim por tintim. Então, se te interessa, clica lá, tá? Todos os membros também vão ter desconto ao Núcleo de Formação Filosófica, caso queiram. Certo? Não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.